Afinal de contas, qual é o milagre na Cela 7? Segundo as redes sociais, muitas lágrimas estão sendo derramadas para o remake turco da obra homônima sul-coreana Milagre na Cela 7. Os corações mais duros têm se debulhado diante da sutileza e da beleza que nos são apresentadas nos diálogos sobre redenção diante de injustiças e sofrimentos que o filme nos mostra. Mehmet e sua filha Oba vivem com Fatima, avó de Mehmet, um adulto com algum nível de deficiência mental que cria sua filha com amor e carinho, enquanto ambos são cuidados por Fátima. Lágrimas caem porque, num primeiro momento, a gente não vê nenhum milagre. Milagres são obras sobrenaturais, extraordinárias, coisas que não vemos com frequência. O que o filme nos mostra, no primeiro momento, são coisas bastante comuns. São pessoas inocentes, prejudicadas por incidentes que não foram culpa delas. É mais uma narrativa de injustiça contra pessoas que não têm como se defender. É desesperador, é de partir o coração. Mas as lágrimas caem, também, pela mensagem de esperança e redenção. A história realmente nos fala de um milagre, e vale a pena olharmos bem para o extraordinário que acontece na Cela 7. A história nos leva a um incidente. Memo é culpado injustamente pela morte de uma criança. Nos remetendo à espera de um milagre, o filme nos prepara para o que não queremos aceitar: a prisão e o sofrimento de um inocente por algo que ele não fez. Em A Espera de um Milagre, assistimos à injustiça que alcança John Coffey, um negro que, por conta do racismo, é acusado de ter violentado e matado 2 crianças. Na prisão, John Coffey se revela uma espécie de messias que pode tirar a dor, tomá-las para si e canalizá-las para fora. Durante o filme, esperamos que John Coffey seja inocentado, mas não é assim que as coisas acontecem no mundo do ordinário. Na vida comum, longe de qualquer milagre, mesmo sendo inocente, Coffey acaba executado de forma perversa e sádica por um dos guardas da prisão. Memo, por sua vez, também é culpado de um crime que não cometeu. O preconceito por conta de suas limitações intelectuais e o poder de homens que podem torcer a justiça o levam a uma morte certa. Uma morte pavimentada por espancamento, por humilhação, por juízos injustos e o abandono da justiça. Memo nem entende que está na prisão. Tendo a sua execução agendada, os detentos da Cela 7 não acreditam que Memo poderia fazer aquilo. As ações de Mehmet trouxeram àqueles homens a noção de que, de alguma forma, ele precisava ser liberto. Ali não era o seu lugar. Eles sabiam do que tinham feito e sabiam que mereciam estar ali, mas sabiam que Memo não era um criminoso. Memo estava onde não merecia. Ele não deveria estar ali pelo que ele fez. Mas o milagre é que ele estava ali pelo que faria. Ele não estava ali pela sua culpa, mas ele não podia estar num lugar melhor. Não pelo que a prisão fez a si, mas por aquilo que ele fez pela Cela 7. Da mesma forma que Mehmet não merecia ser um detento da Cela 7, os detentos da Cela 7 não mereciam ter um Memo. O sofrimento injusto e aparentemente sem propósito de Memo trouxe transformação na vida de gente que não merecia. Memo acaba sendo um paradigma de herói. A sua dor transforma os outros. Enquanto interage de forma ingênua com os presos e pouco a pouco transforma a vida dos detentos de dentro da prisão, do lado de fora, a sua filha e a professora que cuida dela procuram a única pessoa que poderia testemunhar a favor de Mehmet, um desertor que tinha visto tudo o que aconteceu. Mas como na vida comum, longe do extraordinário, as coisas não andam como esperado. O mandante da execução de Memo assassina cruelmente o desertor, para que Memo sirva de lição. No grande teatro das injustiças, a forca estava no seu centro e aguardava o pescoço inocente de Memo. Assim como na vida real, não havia muito o que se fazer. Os colegas da Cela 7, sensibilizados pela inocência de Memo, conseguem arrumar um jeito de levar sua filha até a cela, para que ela consiga ver o pai pela última vez. O belo e carinhoso reencontro é sucedido por uma conversa da menina com todos os detentos da cela. Ninguém queria assustar a criança, então eles mentem, dizendo que todos estavam ali porque eram doentes. Era uma mentira, mas daquele tipo de mentira que é poderosa para revelar as mais profundas verdades. Cada um dos presos, com a voz embargada, confessa a sua doença. Falam de seus crimes, de uma forma análoga para que a menina não ficasse muito chocada. Mas era confessando as suas doenças, que eles pareceram perceber que precisavam de algum tipo de cura. Eles estavam ali porque mereciam, e estavam cada vez mais conscientes disso. A presença do inocente lançava luz sobre os culpados. Ova fala até mesmo com Yusuf, um detento com o qual nenhum dos outros conseguia dialogar. Através da sensibilidade e da inocência de Oba, ela pergunta qual a doença dele, e descobrimos que ele foi preso porque foi responsável pela morte da própria filha.
Memo era o perfeito oposto daquele senhor. A única preocupação de Memo era cuidar de Oba. Ele estava preso por causa da mochila que ela tanto queria, enquanto aquele homem foi o responsável pelo fim da vida de sua filha. Memo morreria por amar sua pequena, enquanto Yusuf estava vivo, porque matou quem ele deveria proteger. Eu pergunto novamente, no fim das contas, qual é o milagre da Cela 7? E o extraordinário está no bem surgindo dos lugares mais improváveis. Memo é um deficiente mental, que cuida de sua filha melhor do que homens plenamente conscientes da realidade. Memo era um excluído, um outsider, um sofredor, um incapaz, que trabalhava a fim de prover para sua filha. Memo talvez não entendesse complexidades éticas e morais, mas Memo amava, e era bom, tão bom como nenhum dos homens plenamente conscientes da Cela 7 conseguiu ser. Oba é uma filha que toca o coração daquele que matou a filha. O mafioso, líder da cela, que ordenou o espancamento precoce de Memo, ajuda, se coloca como um ajudador principal e coloca a sua própria vida em risco para ajudar aquele homem doente. Yusuf, o assassino da própria filha, é quem se entrega para salvar aquele pai e aquela criança. Com o dia e a hora da execução marcados, Mehmet estava sem saída, até que Yusuf aceita tomar o seu lugar. Um motim de presos é forjado, é alegado que Yusuf fugiu e que Mehmet teria sido executado, mas o que acontece é o contrário. O corpo pendurado na forca, que pensamos ser de Memo, na verdade era de Yusuf, enquanto Mehmet é levado de volta para sua filha pelo próprio diretor da prisão. O reencontro feliz do pai e da filha, seguido pela imagem dela já crescida, a postos para o próprio casamento, arranca lágrimas até de alguns corações duros. Podemos não entender muitas vezes os caminhos que a vida toma. Podemos sofrer com as injustiças comuns da vida que vivemos. Mehmet certamente passou por muitos sofrimentos, mas o sofrimento pode ser um meio para o milagre. O sofrimento pode ser carregado de significado quando encontra propósito de sacrifício. É muito comum citarmos nesse canal a famosa frase de Viktor Frankl: o sofrimento, de certa forma, cessa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado, tal como o significado de sacrifício. O sofrimento de Mehmet trouxe transformação naquela cela. O verdadeiro milagre não foi que ele conseguiu voltar para sua filha, mas que ele tocou de tal forma a vida daqueles detentos que fez com que seu sofrimento tivesse realmente razão e propósito. Muitas vezes, nas muitas celas 7 da vida, parece que o nosso sofrimento não tem propósito nem fim. Noites podem ser perdidas em claro enquanto os pensamentos vagueiam ansiosos, em busca das respostas que, como névoa, se desfazem diante de nossos olhos. Nossos corpos, fustigados pela dor e pelo cansaço, pedem descanso, mas a tensão do estresse enrijece os músculos. O ar tem dificuldade de entrar nos pulmões. O sofrimento traz lágrimas, que afogam noites silenciosas. E soluços são abafados nos travesseiros. A dor da alma, muitas vezes silenciosa, consegue ser ensurdecedora. Mas o nosso sofrimento pode ser um meio para a redenção de outros. Na tradição do Antigo Testamento, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, acusado injustamente de assédio, preso e deixado para morrer. Mas foi através da prisão que ele se tornou governador do Egito. E através dele, a linhagem de Judá é preservada e a aliança de Deus permanece. O sofrimento trouxe redenção. O milagre surgiu do inesperado. Memo foi preso. Seu sofrimento transformou a vida dos que estavam em volta. Porque ele estava lá, ele e sua filha trataram a doença de homens maus. O sofrimento de um pode trazer a redenção para vários. O milagre surgiu do inesperado. Nem sempre temos o poder de transformar nosso sofrimento em sacrifício, mas é um esforço e vale a pena procurarmos. Às vezes o milagre é conseguirmos chorar nossas lágrimas pelo sorriso dos outros. É transformar nossa dor em consolo para os demais. É aprender, diante do peso da amargura, formas de aliviar o fardo dos outros. E olharmos para aquele de quem Memo é só uma sombra. Aquele que é descrito como o homem de dores, como o servo sofredor, como o inocente que entrou na nossa cela para realizar o maior milagre que qualquer um de nós poderia receber.